nossa linha cronológica, hoje nós vamos voltar para o capítulo 6. A gente está dando um salto agora, capítulo 9, volta para o capítulo 6, na próxima capítulo 10, enfim. Mas é só para você entender que há uma linha cronológica da história de Daniel. É claro que, por que então colocaram 6 capítulos históricos, primeiro e depois todas as visões? Exatamente para facilitar, né, Bispo G? E também porque há, sem dúvida, também uma linha de entendimento, há uma conexão entre as visões, porque todas elas estão reunidas dessa forma, né? Elas estão também em linha cronológica, enfim. Isso, e também tem um lado que as escrituras, elas, com o tempo, tem os valores de importância que são dados. Então, nós estamos falando de coisas que aconteceram profeticamente antes de Cristo. Mas o judaísmo, ele se prolonga sobre toda a história, são quase 2000 anos de judaísmo. E, obviamente, aos poucos, né, eles formam aquilo que é o cânon sagrado, né, que é a coleção de livros sagrados deles, foi tomando essa forma, dada a importância para as épocas, então, e formaram esse tipo, né? Então não é cronológico, mas em dados de importância para aquilo que era a cultura dos judeus, é a forma que eles acharam mais adequada. Hoje vamos falar sobre a Cova dos Leões. O rei naquele momento no Império Medo-Persa era Dário. Dário, inclusive, tomou ali a Babilônia e foi colocado como um regente daquela província. Já falamos que é uma discussão se esse Dário, por ser Medo, se ele era um general de Ciro, que era o grande imperador mesmo persa da época, se esse Dário era o próprio Ciro, mas seria estranho porque fala que é da Média e Ciro não era da Média, Ciro era da Pérsia. Ou enfim, se é uma outra figura, e aí vai, né? Tem ainda duas posições, podia ser o general Gobrias, que era a pessoa principal, o braço direito de Ciro, ainda podia ser Astíages, que era um outro rei Medo. Medo que tinha feito uma aliança. O problema é que Gobrias morreu muito cedo, né? Morreu assim em questão de semanas depois que assumiu o poder ali, enfim, fica complicado, né? Exatamente por insuficiência de dados históricos, mas nós tomamos também a Bíblia como um livro que tem valores históricos, né? Que realmente bate com muitas situações de outras origens históricas. Por exemplo, tem o cilindro de Ciro, nós temos Heródoto, que era um escritor grego, né? Que falou também muito sobre a Babilônia e a Pérsia, e assim por diante, né? Então tem muitas fontes também, e a gente tenta fazer, estilofonte, né? Então a gente tenta fazer um cruzamento histórico. Tem também, né, tem o cilindro de Nabonido, tem as crônicas de Nabonido, tem uma série de fatores históricos que dá para a gente fazer uma boa sondagem. Veja nesse mapa o tamanho do Império Medo-Persa. Então tudo que Ciro tinha conquistado logo após vencer a Babilônia. Então esse miolo aí da Babilônia era o domínio da Babilônia. Então ele avança até a região ali do norte da Arábia, a Média também, a Pérsia já eram de seu domínio, e depois a Ásia Menor. E ainda os outros próximos imperadores persas vão avançar até a Grécia, conquistar o Egito, enfim, muita força do Império Persa, né? O urso que devora muita carne, segundo a visão do capítulo 7. Vamos ler então o capítulo 6 do livro de Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículos 1 a 5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então nós vemos aí um momento histórico importante, em que fala como era a organização do Império Persa. Fala da divisão em várias províncias, que se chamavam satrapias ou satrápias, enfim. Mas o interessante, Bispo G, que fala
de 120 sátrapas, ou seja, 120, entre aspas, governantes. Mas, na verdade, historicamente, nós sabemos que o Império Persa teve, no máximo, 31 satrapias, entre 20 a 31 satrapias comumente. O que se dá a entender também é que essas satrapias, elas tinham subdivisões. Subdivisões, aí bem isso mesmo. Não é? Até porque elas abrigavam outros povos também. Então, imagine que eram os principais governantes, as principais autoridades de todo o império, de tudo aquilo que Ciro havia conquistado e organizado. E Daniel foi colocado entre 3 homens que tinham autoridade sobre estas 120 satrapias, esses 120 governos, ou seja, responsável por gestão, por administração do império. Então, além de ser um estadista, ele tinha realmente a obrigação de ser um executivo, de administrar, de acompanhar, de impelir as rebeliões, de gerir toda a parte financeira. Agora imagina, Bispo G, um homem como Daniel, já com mais de 80 anos, já um senhor judeu, judeu, não é? Tem os caldeus aqui, homens poderosos, assírios, mas um judeu ser um dos 3 presidentes, era difícil de engolir, né? E ainda mais, o rei queria colocá-lo como o primeiro, né? Então aí é que é o diferencial de Daniel, né? Ele queria colocá-lo como o primeiro presidente. Então, já viu como é que ficaram os concorrentes, né? Com certeza, a área que Daniel administrava era melhor sucedida do que as dos outros 2 presidentes. E imagine, olha o pensamento de Dário. Penso em dissolver esses 3 e deixar apenas um. Ou seja, Daniel realmente seria, nessa condição, o 3º no poder. Se avaliarmos, desprezando os principados, né, os príncipes, seria Ciro, Dário e Daniel. E, naturalmente, toda vez que alguém está em destaque, por consequência, tem inveja. E se tem inveja, por consequência, vai ter perseguição. E Daniel passa, como nós lemos, a ser perseguido. A primeira coisa que eles pensam é, vamos encontrar uma ocasião para expor alguma situação de corrupção, alguma manobra errada, até mesmo perda de impostos, erro administrativo. Então, dentro do que ele trabalhava, eles vão achar alguma coisa para acusá-lo, envergonhá-lo e tirá-lo daquela posição. E não encontraram. Não encontraram nada. Absolutamente nada. O cara era bom. O cara era perfeito. O cara arrebentava na posição dele. E aí o que acontece? Ele chega a uma conclusão. E é uma conclusão que subentende-se, Bispo G, que eles entendiam quem era o Deus de Israel. Porque eles falam assim, olha, a única forma de derrubar Daniel é ele perdendo a sabedoria dele que vem de Deus, ou seja, fazer ele pecar contra Deus, ou fazer de uma forma que ele peque contra o rei Dário, ele desobedeça alguma lei, porque ele vai preferir amar a Deus. Ou seja, era uma sinuca de bico, né, Bispo G? Ou ele morre nas mãos de Dário, por Deus, ou ele vai negar a Deus e vai perder a autoridade que ele tem. O dom vai se esvaziar. Não é? A marca dele era a fidelidade. Então tinham que arrumar alguma coisa na fidelidade dele a Deus, né? E foi aí que eles entraram para ver quais eram os costumes, entre aspas, né? E o curioso, como era uma prática muito parecida, se assim nós possamos enxergar Jesus no Antigo Testamento, no livro de Daniel, que Jesus viveu algo muito próximo, né, Bispo G, com os fariseus. Os fariseus procuravam alguma coisa para acusar Jesus diante do povo, só que não encontravam. Iam lá testar, falavam qual que são as principais leis de Moisés, aí iam falar sobre o César. E aí, paga imposto ou não paga, Jesus? Então, uma ocasião para, ora, envergonhá-lo diante do povo, ora para Jesus quebrar as leis de Moisés, ora para Jesus estar desobedecendo leis romanas, mas não conseguiram. Tamanha era a unção e sabedoria que estava sobre Jesus. Então isso é visível também no Novo Testamento.
Agora vamos continuar a história. Qual foi a armadilha criada por esses invejosos de Daniel? Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículos 7 a 9. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então o rei Dário foi encurralado pelos os seus nobres, não é? Chegou lá a criar assim, olha Dário, você precisa agora demonstrar o teu poder nesse reino. Então pegaram uma armadilha pelo ego, né? Por quê? Porque sabiam que Dário tinha uma liga forte com Daniel, até porque ele queria colocá-lo como o presidente absolutamente de todo o domínio persa. Então assim, bom, uma armadilha é o ego. Vamos fazer Dário escrever uma lei para colocá-lo como poderoso, né? E que ninguém poderia fazer um pedido, não era adoração. Ninguém pode pedir nada a outra pessoa, ou a Deus, ou qualquer divindade, só pode pedir para Dário. Então era uma forma meio de colocar Dário numa condição de Deus, mas não em adoração. Porque isso não era o costume desses primeiros reis persas. Nós vamos ver isso só com Xerxes. Xerxes já era bem doido, subiu a cabeça porque tinha conquistado, né, algumas cidades gregas que acabou tendo esse tipo de pensamento. Mas esses primeiros reis persas não tinham esse pensamento. Então eles não se viam dessa forma, né, deificado e tal. Tanto é que eles respeitavam os outros deuses, né, de cada uma das nações que eles dominavam e assim por diante. Então ficou aí uma situação complicada para Dário. E aí, Dário, você vai falar não? Você falar não? Então, você não é tão poderoso assim como você fala que você é. Mas vamos fazer isso para não ficar uma coisa absurda, né? Não vamos deixar isso para sempre, porque senão isso é tirania. Vamos fazer só alguns dias, 30 dias, é o suficiente para todo mundo entender quem é você. E aí aconteceu. Só que o costume medo-persa era o quê? Que a lei não poderia ser revogada. Uma vez que foi selada, outorgada, já era, não poderia voltar atrás. Nem o próprio rei que a colocou poderia revogá-lo. Teria autoridade suficiente para isso, então, porque foi ele que fez a lei, coisa estranha, né? Enfim. Então, conseguiram. E agora nós vamos ver. E aí, Daniel? Vai parar de pedir a Deus, vai parar de orar? Ou vai encarar a pena de morte para o desobediente, que era a cova dos leões? Aí é difícil, hein? Agora, Daniel, assim, eles estavam na Pérsia, né? Então, na hora da oração, acho que ele tinha um tapetinho lá para orar. E o tapete devia ser persa. Devem ter dado um tapete persa para ele, para depois puxar o tapete. Puxar o tapete dele. Mas, aparentemente, no primeiro momento deu certo dessa puxada de tapete, né? Mas não adianta, o tapete voltou, porque ali o joelho era forte. Né? E com tapete ou sem tapete, Daniel orava. Com certeza, né? Então vamos ver como aconteceu, qual foi a reação de Daniel diante dessa grande ameaça. Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículos 10 a 17. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Então disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu
tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Uma curiosidade, Bispo G. Nós vemos que Daniel tinha o costume de orar em direção a Jerusalém 3 vezes por dia. Agora, você vê que é uma perseguição puramente política, na verdade, de cunho político. Porque a religião babilônica e pérsia, que chamavam de zoroastrismo, tinha o costume de orar 3 a 5 vezes por dia. Não é? Então não é muito cunho religioso o negócio era puramente político. Político, porque inclusive o zoroastrismo, ele é o tido chamado assim, a uma, vamos dizer assim, uma religião dualista, bem e mal, para por aí. Então, no bem e no mal, então engloba todas as religiões, então eles eram muito tolerantes por isso. Então, por exemplo, Deus de Israel, Yahvé, Jeová, então tá bom, ele é do bem, então encaixa no zoroastrismo, porque era esse dualismo, o bem contra o mal. Então entrava todo tipo de religião. E esse hábito de orar em direção a Jerusalém vem exatamente daquilo que aconteceu no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, quando consagrou o templo, né? Salomão falou isso, todos aqueles que orarem em direção ao templo e tudo mais, o Senhor vai atender e tal. Então havia esse costume de orar em direção a Jerusalém para quem estava fora e também numa esperança, né? De reconstrução. Então aquilo que nós vemos no capítulo 9 de Daniel, a oração para que houvesse essa reconstrução, Daniel tinha esse hábito mesmo, havia uma expectativa muito grande de quê? De que a oração para que Jerusalém fosse reconstruído, o templo voltasse a ter a sua glória, porque o templo de Salomão devia ser um negócio, né, incrível, assim, fantástico, né, e tudo mais. Bom, aí chega a hora da acusação, eles vão lá, viram Daniel, acho que Daniel teve o prazer, né, Bispo G, de chegar, abrir uma janela, abrir outra, abrir a porta, colocar uma caixa de som, pegar um microfone, conectar na internet, colocar uma webcam, fazer uma transmissão via YouTube, colocar em todas as redes sociais que ele tinha e falar assim, agora eu vou orar. E orou mesmo. Nem aí com o que estavam falando, pensando. E aí, é claro, né, deram um print screen na tela, né? Colocaram lá, olha lá no Facebook lá, o Daniel tá orando ali, ó, e não sei o que lá, e pegaram e acusaram. E Dário ficou atormentado. A gente vê que Dário, ele tem uma liga muito forte com Daniel, ele tenta de alguma forma, não, gente, olha, não é bem assim, não levar tão a sério, Daniel é uma pessoa, uma figura importante, não pode morrer. Foi segurando, mas teve jeito. Falaram, ó, rei, você tem que cumprir a lei é essa, você que assinou a lei, então você tem que cumprir a lei. Agora, há um tom aqui, Bispo G, não sei se é um deboche, ou não sei se é também aquela coisa, aquele sentimento de assim, Daniel, por que você foi orar, cara? Né? Aquela coisa de tipo, mas por quê? Né? Porque ele fala assim, ó, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, ou foi deboche, ou foi realmente sentimento assim, ó, chegamos até aqui, agora, só Deus, e realmente só Deus poderia fazer. Acho que Daniel deve ter falado amém, porque realmente só Deus pode fazer, afinal, Dário, se eu fosse olhar para você, um grande rei, se eu fosse confiar em homens, eu estava morto. Eu já teria sido devorado pelos leões. Então, a ótica de Daniel era ali, continuar com seu coração incorruptível, e Dário, claro, falou, olha, espero que o teu Deus te livre. E Dário passou a noite inteira mal, né, deprimido, não comia, tudo, né? Imagine, já está rolando uma festa lá dos invejosos de Daniel. Não, vem, Dário, vem participar. Não quero, não tem nada a ver e tal. Não podia também transparecer muito, né? Com certeza, o carinho que ele tinha para o Daniel. E assim vai. Agora, bispo, o interessante é que não era um hábito da Pérsia ter, historicamente, a cova dos leões como uma pena de morte. Era um hábito da Assíria, que fazia isso em jaulas, né? Para quem não cumprisse juramento, há muitos escritos assírios que eles... Então, com certeza, foi um costume absorvido, né? Dentro destas conquistas. Enfim, normalmente eles
usavam fogo, né, fornalhas e coisas do gênero, né? O domínio assírio ainda estava próximo, né? Uhum. Tinha praticamente do domínio assírio um século, nem um século, praticamente um século. Então era alguma coisa um pouco recente, os costumes obviamente ainda permaneciam, né? Vamos ver o resultado desta pena de morte. Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículos 18 a 22. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A autoridade de Daniel falando com o rei. Agora, essa resposta de Daniel é porque alguns reis, quando davam essa pena de morte, uma pena de morte qualquer, eles tinham na mente dele assim: se ele for liberto, é porque as divindades quiseram, porque realmente o julgamento humano não foi justo. Por isso que Daniel deu essa resposta. Ele já sabia, né, qual era o costume da época, e ele falou: ó, tenho delito algum, fiz nada. O que aconteceu foi completamente injusto. Né? Agora, não deve ter sido fácil, né, Bispo Jean, enfrentar uma cova assim, por mais que tenha muita convicção, é homem. Homem vai ter medo. Sem dúvida. Não é? E ainda eu imagino, né, porque a Cova dos Leões devia ser um local escuro, não era o local iluminado, porque até pelo fato de que, por ser um local selado, não poderia ter fogo, não poderia ter nada assim aceso. Então você imagina, você entrar num local totalmente escuro, você só está ouvindo o ronco dos leões. Meu Deus. As patas dos leões andando, quer dizer, o ambiente daqueles, né? E ele ficou lá uma noite. Então também, ambiente escuro. Então, olha, imagina, deve ser tido tétrico o negócio, De arrepiar. Né? Aliás, vamos assistir um trecho do seriado A Bíblia, o Bible Series, né? Que é muito interessante a reação de Daniel, né? Uma leitura, né? Humana de como Daniel ficou diante dos leões, né? Que eu acho que seria o natural de qualquer ser humano. Vamos assistir. According to your unfailing love. De arrepiar, cara. Pensa, a cara de Dário ali, a cara de invejoso ali, tudo. Meu Deus, que é isso? Que cara é esse? De onde veio esse negócio? O cara é um alienígena. Né? É impressionante. Agora, é claro, é uma leitura que coloca como se fosse numa prisão. Dá a entender que cova não era bem uma prisão, né? A cova realmente era um buraco. Era um né? buraco. Um buraco enorme. Até falar que foi colocada uma pedra em cima e selada. E o selo era uma marca mesmo. Até a frase é incrível, né? No versículo fala assim: para que não se mudasse, né, a respeito para que aquilo não fosse mudado. Então, se pensarmos ponto de vista espiritual,
era uma marca, uma sentença definitiva. Não, está comprometido, é o destino, acabou. E aí vem Deus e quebra, né, esse destino de Daniel. Ali o interessante é que ele fala dele, o selo dele e dos seus grandes. Então eu acho que os invejosos de Daniel quiseram também selar, porque é dele e dos seus grandes. E como ele seria um dos 3 grandes, 2 dos grandes que o jogaram ali, no mínimo, também selaram, né? Parece que assim, como que uma garantia que eles queriam, não, o rei não vai libertar ele não, nós vamos selar junto. Que coisa. E no final esses foram completamente mortos, depois foram lançados na cova, falar que nem chegaram a tocar no chão, que os leões já pegaram, esmigalharam os ossos. E um detalhe, também lançaram as suas famílias, e é uma pena extremamente dura, historicamente, o que indica que a intenção do rei era acabar com aquela linhagem, né, com toda uma linhagem. Então, terrível. É porque ficou muito claro, clara a má intenção. Então, a má intenção e o rei, que sabia da fidelidade de Daniel, agora aqueles armam uma estrutura para pegá-lo naquilo que é a fidelidade dele. Então, não tem nem dúvida que a hora que a fidelidade dele foi preponderante e ele sobreviveu, os outros ele já agora tinha habilitação para mandar para baixo. E além disso, Dário fez um decreto para que todos os povos temessem ao Deus de Israel. Então, ela fala, olha, o primeiro decreto era ninguém pode pedir nada, agora o outro decreto é, olha, saibam que igual Deus de Israel não existe, né? Realmente é poderoso. E a figura, Bispo G, é a de um anjo, porque Daniel fala isso, um anjo me livrou, Deus enviou um anjo, um ser celestial, não é? Com autoridade para repreender os leões, para não tocar em Daniel. Então, imagino que na hora que foram lançar os outros, os invejosos, o anjo falou, valeu, falou, né? Deu fora, e aí teve aquele morticínio, né? Minha missão acabou. É verdade. Então, essa foi a aula sobre Daniel na Cova dos Leões. Antes de revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay para que você estude mais, para que você se aperfeiçoe mais no seu ministério. Deus tem um chamado para todos, para você desenvolver mais o seu chamado, o seu ministério. Tem aí um material didático de primeira, que é a formação apostólica. São livros que fazem parte do nosso curso de formação presencial no Centro de Estudos Apostólico. Isso não é só exclusivo para Renascer, mas muitos ministérios estudam no Centro de Estudos para aperfeiçoar as suas próprias igrejas. Então, adquira esse material, tanto para quem faz o curso, como também para quem quer realmente aprender mais sobre visão da igreja, sobre servir o corpo de Cristo, ser um bom diácono, como um presbítero se desenvolver na palavra e na administração da igreja. Olha a importância. Então, é um trabalho de 30 anos de história da Igreja Renascer em Cristo para auxiliar o teu ministério. Compre agora mesmo. Tem uma promoção te aguardando no site gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222. 3500-1222 é o nosso televendas. Você vai ter o pagamento facilitado e vai receber com toda comodidade e segurança na sua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula sobre Daniel e a Cova dos Leões.
Na aula de hoje, estudamos a conhecida história de Daniel e a Cova dos Leões. O capítulo 6 narra a armadilha feita por homens nobres invejosos que não aceitavam o sucesso de Daniel e manipularam o rei Dario a fazer uma que encurralaria o profeta. Ou ele desobedeceria a Deus ou ao rei. Mas Daniel preferiu ir à cova e Deus o livrou, para a vergonha e morte de todos seus inimigos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua audiência. Agradeço também a técnica e a produção da Rede Gospel de televisão. Até a próxima aula.